Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um especial informação dedicado às eleições autárquicas de setembro último. Jacinto Lopes foi reeleito como presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, conseguindo manter a maioria no Executivo, ou seja, 3 mandatos contra 2 do Partido Socialista, que, à semelhança daquilo que aconteceu em 2009, ficou na segunda posição entre as preferências dos ferreirenses. É sobre estes resultados que irá incidir este especial informação, num espaço a que não irão faltar os objetivos e as propostas a concretizar neste mandato. Como habitualmente pode acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM e ainda pelo site radiohertz.pt, onde está a ser feita a transmissão em direto para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Presidente Jacinto Lopes, muito boa noite. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo uma vez mais. Não vou falar já dos resultados, permita-me recuar um pouco mais no tempo para lhe perguntar quais os motivos que o levaram a aceitar avançar para esta nova candidatura. Isso será sinal, como é óbvio, de que considera que ainda há trabalho a fazer neste seu concelho. Exatamente, foi isso que me levou a recandidatar a um segundo mandato, porque muito já se fez ao longo destes anos todos, muito se fez neste último mandato também, mas muito há ainda por fazer. Portanto, e é esse objetivo que temos, que é continuar a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos, que nos levou a todos nós. E não fui só eu que me recandidatei, foi a minha equipa praticamente toda. Dos 7 que fomos em 2009, 6 fomos recandidatos. O 7º não foi porque não está no país, teve que se ausentar. Portanto, foi o querer fazer mais, o querer fazer melhor e acabar, digamos, um plano que traçámos, não só para um mandato, para mais que um mandato, porque um mandato é muito curto numa Câmara. E é isso que queremos fazer, continuar a concluir as obras que tínhamos lançado e os projetos que tínhamos, alguns já em andamento e outros que ainda temos na gaveta, e que queremos continuar a lançar para melhorar um bocadinho mais a qualidade de vida dos ferreirenses. Nem com este cenário de dificuldades hesitou em algum momento a avançar? Não, quem me conhece sabe que eu sou um homem que gosto de coisas difíceis. As coisas fáceis nunca me despertaram o interesse, o mínimo interesse. Eu costumo dizer, a título de brincadeira, se fosse fácil estavam cá outros. Portanto, as coisas difíceis, quando se conseguem, dão outro prazer, e é nos tempos difíceis, como eu costumo dizer, que se vê quem é que tem coragem, quem é que tem força para dar a cara e para avançar. Eu costumo dizer também que com o mar calmo qualquer um pega no leme. Mas quando o mar está com ondas altas é que se vê quem é que tem coragem para segurar o leme. E foi também saber que a experiência que temos acumuladas ao longo dos anos em tempos difíceis poderiam ser uma mais-valia, porque em tempos com a economia a crescer, com as coisas todas calmas, uma mudança de Câmara, de Presidente, faz sempre os seus efeitos, mas são as pessoas que assim o decidem, mas é sempre mais fácil pegar uma Câmara em tempos calmos do que pegar nos dias que temos a viver hoje, em que é preciso gerir ao cêntimo, estar atento a todas as necessidades, e penso que esse nosso conhecimento do dia-a-dia dos ferreirenses e também da própria estrutura interna da Câmara foi uma mais-valia e será uma mais-valia com certeza para este mandato, que continuará a ser um mandato muito difícil devido às contingências financeiras que todos atravessamos. Tem trabalho feito no passado, por isso acredito que me diga agora que nestes próximos 4 anos seja mais fácil ser Presidente de Câmara comparativamente com aquilo que aconteceu no início dos últimos 4 anos, do último mandato. Não, eu considero o contrário. Considero que vai ser cada vez mais difícil ser Presidente de Câmara. Até porque os meios financeiros cada vez são menores. Posso-lhe dizer que quando entrei em 2009, quando fui eleito, tinha uma perspectiva de ter chegado ao fim do mandato com cerca de 4 milhões e meio, 5 milhões de euros a mais que o que tive efetivamente. Portanto, em 4 anos, fazer 4 milhões e meio, 5 milhões de euros a menos de obras é muito para uma Câmara como Ferreira do Zezer. Este ano, por exemplo, o corte que temos em relação a 2009 é sensivelmente 1 milhão de euros. Para além dos cortes diretos, é todos os custos implícitos tentado aumentar. O gasóleo, quando eu entrei em 2009, era para aí 90 cêntimos, 95 o litro, hoje está a 1,25, 1,30, 1,35, portanto são custos muito elevados que nós temos com gasóleo. Transportes escolares, todos os nossos serviços consomem gasóleo. Eletricidade está muito cara, nós pagávamos eletricidade de iluminação pública a 9 cêntimos, está agora a 13. Para além disso, o IVA era a 6, passou para 23. Portanto, há todo um conjunto de custos que também, face à situação do país, nos foram imputados, que fizeram aumentar a nossa despesa sem aumentarmos os serviços. Portanto, continuamos a prestar os mesmos serviços, mas os custos subiram de forma significativa.
e acredito que no futuro iremos continuar a ter cada vez menos dinheiro e esses custos, digamos que voltarmos a ter IVA mais barato, uma taxa mais baixa, se calhar ter eletricidade mais baixa, combustíveis mais baixos, vai demorar algum tempo. Portanto, eu acredito que este mandato irá ser um mandato muito exigente em termos financeiros e em termos de gestão. Quando me disse há pouco que esta equipa se mantém, a equipa do último mandato transpôs para este atual mandato, isso é um sinal de coesão ou, por outro lado, também pode ser um sinal de que poucas pessoas se manifestaram disponíveis para se chegar à frente? Não, é um sinal de coesão, porque nós mantivemos o conjunto, os 6 primeiros fomos todos a votos, mas conseguimos facilmente arranjar mais pessoas para completar a lista. Há 4 anos tínhamos levado só 7 pessoas, que era a quantidade mínima para a Câmara. Este ano levámos 9, como tínhamos de ter levado 12 ou 15, portanto, mas achamos que estar a pôr nomes nas listas só por pôr não faz sentido. Mas temos um conjunto de jovens quadros no Conselho, que felizmente há pelo país todo, temos perante uma geração muito bem formada em termos técnicos e também até intelectuais, que nos permite garantir que no futuro teremos sempre pessoas com qualidade e em quantidade para formar listas. É claro que nem todos têm perfil para ser vereadores, nem todos têm perfil para ser Presidente de Câmara, nem todos têm vontade, alguns terão o perfil, mas não terão essa vontade. É preciso conjugar estas duas vertentes, mas manter a lista foi de facto, queremos continuar a trabalhar juntos, mas não foi nada mais que isso, não tivemos qualquer problema em formar listas. Mas os jovens estão disponíveis para este setor político, para este campo da política? Estão disponíveis para pensar o futuro do Conselho? Eu penso que os jovens, quer a nível concelho, quer a nível nacional, estão sempre disponíveis. Assim se lhe dê oportunidades para eles também aparecerem. Por vezes, eu costumo dizer, nós, os mais velhos, temos algumas manias e criamos alguns entraves, alguns empecilhos à entrada deles na política. Em Ferreira do Zezer, isso não está a acontecer. Temos a JST, está outra vez a funcionar. Penso também lá do lado do PS que também estará a funcionar a JS. Portanto, tem havido uma boa mobilização dos jovens para a Assembleia Municipal, quer de um lado, quer do outro. Temos muitos jovens na Assembleia Municipal. Portanto, neste momento, se não me falha a memória, temos 5, 6 jovens na Assembleia Municipal, digamos, das Jotas. Portanto, é ótimo. Porque os jovens também já perceberam que a política pode ser algo nobre, não tem que ser forçosamente algo sujo, que nos envergonhe, pode ser algo nobre. Assim nós queremos que a política seja algo nobre. E penso que os jovens perceberam que têm que pegar, eles também, pegar o touro de frente e começar a triar o próprio caminho, não estar à espera que sejam os outros também a fazer sempre tudo, porque era um pouco que acontecia aqui há uns anos atrás. Os jovens queixavam-se, mas não eram muito proativos. E os jovens chegaram à conclusão que têm que ser proativos, têm que se chegar à frente, como costuma dizer, e acredito que esta geração está muito esperta para assumir lugares políticos e para fazer política. Voltemos aos resultados. Tal como em 2009 o Partido Social Democrata, a candidatura de Jacinto Lopes leva a melhor sobre o Partido Socialista. Neste ano houve aqui uma diferença menor. Como é que se explica? Tem alguma razão para isso? É assim, quer queiramos, quer não, ser candidato pelo PSD nestas eleições era a coisa mais difícil que existia. Bom, lá tínhamos um governo, e temos um governo que está a impor ao país medidas que foram acordadas no âmbito da Troika que são impopulares. Portanto, havia um estudo feito que só esse facto nos tiraria 3 a 6% dos votos a quem era autarca do PSD. Depois tivemos a extinção de freguesias. Quer queiramos, quer não, foi uma medida que, embora nós não concordássemos com ela, tivemos que levar para a frente, porque só dizer que não se concordava e ficar impávidos e serenos à espera que fizessem o que quisessem lá em Lisboa, eu penso que não era solução para ninguém. Metemos mãos à obra, ouvimos as pessoas, tivemos a coragem de tomar decisões, mas isso queima sempre, porque quer queremos, quer não, as pessoas perderem as freguesias é complicado. Portanto, foi um conjunto de fatores que jogavam sempre contra nós, PSD. E depois tivemos também um candidato, eu sempre o reconheci, um candidato pelo PS, que era um candidato forte e que fez uma campanha em que se esqueceu metade, digamos, das competências de uma Câmara. Basta dizer que o programa eleitoral do meu adversário não falava de estradas, não falava de águas, de saneamento, taxas municipais, não falava nada disso. Era um programa muito popular, aberto mesmo para tentar caçar os votos das pessoas. Falava muito de médicos, a maior parte das coisas eram promessas que não dependiam diretamente da Câmara, mas pelos vistos as pessoas gostaram daquilo que ele propôs e conseguiu manter os votos que teve em 2009 o PS,
teve a vantagem de não ter ninguém à esquerda a tirar votos, não, isto não houve bloco de esquerda, somaram esses votos e tiveram um bom resultado, porque o universo de eleitores também reduziu face ao número, à redução, que as mortes que vão acontecendo, e que a facto não temos grande renovação de eleitores, também Ferreira do Zeza, como acontece quase no país todo, e portanto conseguiu percentualmente, apesar de não ter mais votos, conseguiu ter uma melhor percentagem. Mas ficou satisfeito, estava à espera de mais votos no que diz respeito à sua candidatura. Não considera que nestas eleições autárquicas as pessoas até se esquecem um pouco das siglas e votam pelas faces mais visíveis? Neste caso, uma pessoa que já tem trabalho à frente da Câmara. Acontece tudo um pouco. Durante a campanha tive pessoas que me disseram claramente que não estavam a gostar do trabalho do Governo, que não achavam as medidas as mais justas, mas que para a Câmara distinguiam e sabiam que nós não tínhamos nada a ver com aquelas medidas e queriam votar na mesma PSD. Tive pessoas que me disseram que gostavam muito do nosso trabalho, mas que não conseguiam votar PSD. Portanto, que se não tivéssemos no PSD, que teriam todo o gosto em votar em nós, mas que não queriam contribuir com o voto deles para que à noite o PSD dissesse que tivemos no país todo X milhões de votos, porque o voto deles ia lá aparecer. Portanto, acontece tudo um pouco. Há pessoas que conseguem separar o partido nacional do partido local e há aquelas pessoas que não conseguem, portanto. Mas acredito que tive muitos votos de pessoas que não são PSD, que são independentes, são de outros partidos. Mas acontece sempre esta dualidade. Portanto, há pessoas que conseguem distinguir uma coisa da outra, há outras que não. É sempre complicado. E como é que explica? O PSD também leva a melhor nas freguesias, 4-3 sobre o PS. Como é que explica também esta tendência? Era uma tendência que já vem atrás, nós sempre tivemos a maioria das freguesias, estava 6-3, ficou 4-3 porque duas freguesias foram agregadas. Exatamente. Outras duas foram agregadas também, portanto de 4 passamos a ter 2. Ganhámos ambas as uniões, as duas freguesias novas que criaram, nós ganhámos. O PS ganhou uma freguesia que tradicionalmente é nossa, que só uma vez que não foi, que foi Beco. E mantivemos a maioria das freguesias, que era o nosso objetivo. Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para um jornal de Tomar e me perguntavam para mim qual seria um bom resultado. Eu disse ganhar a Câmara com a maioria dos vereadores, ter a maioria na Assembleia e ganhar a maioria das juntas. Foi o que aconteceu, porque sabia à partida que os tempos para a PSD não seriam fáceis. Muito bem, vamos entrar então no dossiê relativo aos projetos a concretizar-se. Vamos falar um pouco deste presente e também do futuro que se aproxima. Quais serão as suas maiores prioridades, as grandes prioridades para estes próximos 4 anos? A prioridade vai ser a mesma que foi neste mandato, as pessoas. Que é a prioridade absoluta. Temos que manter o apoio às pessoas, às associações que prestam serviço às pessoas, às nossas crianças, aos nossos jovens, porque os tempos não estão fáceis. Já o fizemos neste mandato, queremos manter e será a nossa prioridade das prioridades. Continuar a fornecer as refeições gratuitamente a todas as crianças, quer dos jardins de infância, quer do ensino básico. Independentemente da condição social? Independentemente da condição social. É uma medida que alguns criticam porque ser para todos. E eu aproveito para explicar porque é que eu acho que deve ser para todos. Geralmente aqueles que não deviam de receber são aqueles que têm os pais que têm maiores rendimentos. Mas são esses mesmos pais que pagam as refeições das outras crianças cujos pais não têm condições financeiras. Portanto, digamos que seriam duplamente penalizados. Contribuíam para as refeições dos outros e eles próprios não eram beneficiados. E eu costumo dizer que, quando se trata de comer, todos têm fome à mesma hora. Portanto, e acho que é plena justiça que todos tenham as refeições gratuitas, independentemente do seu nível salarial, da riqueza ou menos riqueza da família, tenham ou não dificuldades. Tratamos todos por igual. Penso que devemos tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Nesta situação das refeições, quando chega a hora de almoçar, todos têm fome, acho que todos devem receber. O mesmo fazemos com os livros. Também pagamos os livros e o material escolar a todas as crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Vamos apostar neste mandato em algo de novo que não tínhamos, mas que conseguimos arranjar poupanças com algumas medidas que tomamos a nível energético, que nos permite tomar esta medida, que é vamos afetar uma verba para pagamento de medicamentos aos idosos com maiores dificuldades financeiras também. É também uma aposta nas pessoas. Tirando isso, o apoio às pessoas, vamos tentar fazer o mais possível, sabendo nós que o dinheiro para investimento cada vez vai ser menor. Basta dar estes números. Em 2009, quando fiz o orçamento para 2010, o Estado transferia 2 milhões de euros para investimento. Este ano vai transferir 400 mil para 2014, portanto está tudo dito. Nós queremos continuar a ter taxas mínimas,
manter o IMI com a taxa mínima, que para o ano que vem irá estar no mínimo. Portanto, é uma aposta nas pessoas que nos vai fazer com que cada vez façamos menos obras, mas penso que se as pessoas estiverem bem, com mais buraco ou menos buraco na estrada, nós conseguimos passar. Agora com fome, com frio, com outros problemas, e isso, sem medicamentos é que não se consegue viver. Ou seja, pode faltar dinheiro para muita coisa, mas para a ação social, para apoiar as pessoas, não irá faltar. Espero que não, sinceramente espero que não, mas para o próximo ano o orçamento está praticamente fechado. Pensamos que está tudo garantido, exceto se houver alguma catástrofe de índole social que abana o Conselho, digamos assim, mas de resto penso que estará tudo salvaguardado. Agora, se os cortes continuarem a ser como são, penso que até algumas coisas a nível social podemos ter que repensar, porque, estando na capital do ovo, costuma-se dizer que sem ovos não se fazem omeletes. Sem dinheiro também não se consegue apoiar as pessoas, mas tudo faremos, será a última coisa a cortar para que, pronto, quando faltar o dinheiro. Posso dizer que estamos a tomar medidas que não são muito populares. Estamos a implementar uma medida que já tinha sido aprovada há algum tempo, mas teve alguma dificuldade em implementação, que a EDP demorou muito a implementar. Estamos a desligar as luzes durante a noite. Na Vila, já desde 2010 temos um candeeiro sim, um candeeiro não, mas no resto do concelho é mais difícil, porque são postos antigos, não é tão fácil desligar as luzes. Estamos a desligar as luzes das 2 às 5 da manhã, o que vai permitir poupar alguns milhares largos de euros. É uma medida que não é popular, mas que tem que ser feita porque não há dinheiro para mais. Portanto, e essa poupança com certeza que será canalizada para apoio social. As pessoas, se calhar, queixam-se depois da falta de segurança, digo eu. Eu costumo dizer, e penso que tem alguma validade, se fosse pela luz não houvesse assaltos, não havia assaltos durante o dia. E durante o dia é quando há a maior parte dos assaltos. Portanto, não é a luz que impede o assalto. Agora, que a luz induz alguma confiança às pessoas, induz, porque dá outra segurança, eu percebo isso plenamente, pessoas idosas e isso que terão alguma dificuldade. Mas nós é uma medida que estamos a tomar agora, que é uma medida rápida de implementar, que basta alterar um relógio e rapidamente funciona, vai-nos permitir depois com algum tempo também pensar em implementar algo parecido com o que temos na Vila, desligar alguns candeeiros para ter a mesma poupança sem ter uma escuridão absoluta durante parte da noite. Permita-me continuar neste dossiê da ação social. Há pessoas nesta altura com sérias dificuldades. Há crianças a passar fome ou não? E o que mais me preocupa são a chamada pobreza envergonhada, que as pessoas têm dificuldade em assumir. Percebe-se que pessoas, algumas até que já viveram bem, que estão com dificuldades. E as crianças nota-se essencialmente à segunda-feira. Que as crianças chegam à escola e repetem 2 vezes, 3 vezes, nota-se que durante o fim de semana não foram devidamente alimentadas. E é isso que nós queremos evitar ao fornecer as refeições, é garantir pelo menos durante a semana que tem sempre um almoço e um lanche que permite, se não comer a 100%, pelo menos ter uma refeição que garanta alguma subsistência. Há desemprego, os números também preocupam ou já... Assim, estão dentro da preocupação, é uma preocupação controlada? Assim, há desemprego, sem dúvida nenhuma. O desemprego subiu em todo lado. Ferreira do Azezo era há bem poucos anos, há 2 anos atrás, 3, estava entre os 10 concelhos do país com menos desemprego. Atualmente continuamos a estar bem posicionados, temos uma taxa de desemprego inferior à metade da média nacional, o que é bom, mas continua a ser mau, porque o ideal era haver pleno emprego, se bem que nós sabemos sempre que pleno emprego nunca existe, não é? Mas porque há sempre pessoas que eu costumo dizer que a profissão delas é ser desempregados. Mas há desemprego, infelizmente os números se calhar não são tão grandes porque também há algumas pessoas a abandonar o país e também em Ferreira do Azezo também temos a assistir a esse fenómeno, faz com que os números sejam um pouco mais baixos, mas há desemprego e há situações que começam a ser preocupantes porque pessoas que tinham até um emprego bom, que tinham uma boa fonte de rendimento, agora de repente estão a receber bem menos do fundo de desemprego e qualquer dia vão ficar sem nada. Se não conseguirem, se a economia rapidamente não voltar a aquecer, podemos ter ali alguns problemas, porque tínhamos muita gente a trabalhar na construção civil que está parada e pode vir a tornar-se ali um problema social, porque temos algumas áreas do concelho em que saía todos os dias dezenas e dezenas de pessoas para fora, nomeadamente para Coimbra, que agora estão praticamente parados ou mesmo parados. Dentro destes próximos 4 anos, será possível captar algum investimento considerável que possa então criar alguns postos de trabalho? Assim, essa é uma preocupação que eu tenho diariamente, tentar captar empresas. Não está fácil para o país captar empresas, não está fácil para o interior captar empresas. Nós neste momento temos outra vez tudo contra nós. Temos agora vias de comunicação muito boas, portajadas. Portanto, não é fácil atrair empresas para uma zona em que há boas vias de comunicação, mas que são pagas. Temos outro problema, é que
estar em Ferreira do Zezer neste momento ou em Lisboa, a taxa que se paga de IRC é exatamente a mesma. Não há uma discriminação positiva do interior. E eu ainda ontem estive com o Primeiro-Ministro e tive a oportunidade de transmitir isso, que é preciso discriminar positivamente o interior. Já há alguns anos atrás houve essas medidas, o interior tinha uma taxa de IRC mais baixa, o que fazia com que algumas empresas se instalassem ou pretendessem instalar no interior, mas penso que não é suficiente. Era preciso essa medida, mas era necessário também criar discriminação positiva a nível dos pórticos, das portagens, e também a nível do próprio IRS das pessoas. Eu costumo dizer que uma pessoa que esteja em Lisboa, que ganhe 2.000 euros, se em Ferreira do Zezer pagar menos IRS e se for significativo, tiver uma oportunidade, se calhar pensa em vir para Ferreira do Zezer. Agora, vir para Ferreira do Zezer pagar o mesmo IRS e ter muito menos serviços, quando estamos a encerrar o interior aos bocadinhos, cada vez temos menos médicos, vamos deixar de ter tribunal, possivelmente, as finanças vão ser reduzidas ao mínimo, os CTT também estão reduzidos ao mínimo, portanto, as pessoas pensam 2 ou 3 vezes em vir para o interior porque não há uma discriminação positiva. Se os impostos fossem mais baratos para as empresas e mais baixos para as pessoas, com certeza que seria mais fácil alargar estes 50 km de país que temos. Neste momento temos um país com 50 km de largura. Há estudos que dizem que a maior parte da população está no litoral, portanto temos um país estreitinho e é preciso dar vida ao interior, porque se não andamos a investir milhões, o interior tem boas condições para se viver, mas não tem pessoas, e se não houver medidas de discriminação positiva, vamos continuar assim. Eu já me tive a oportunidade de dizer a uma ministra, corremos o risco de Alcadia ter uma Atreus a dizer ruínas de Ferreira do Zezer ou memórias de Ferreira do Zezer, porque cada vez mais as pessoas sentem falta de atividade para vir para o interior, não é só para Ferreira do Zezer, para todo o interior, porque estão a esvaziar o interior, estão a tirar o Estado dentro do interior e as pessoas querem ter conforto, querem ter as suas coisas, pagamos todos para isso. As pessoas às vezes esquecem-se que as pessoas de Ferreira do Zezer merecem uma discriminação positiva, até porque quando é para pagar o metro de Lisboa, do Porto, a Carris, a Transtejo, todos nós pagamos, e Ferreira do Zezer também. Porque é que também não devemos ter tribunal e os outros serem solidários connosco quando é ao contrário? Portanto, é uma questão que já várias vezes coloquei a vários ministros, mas a resposta é sempre a mesma. A A13 e até a A23 são batalhas perdidas aqui pela nossa região? Não podem ser, nunca poderíamos baixar os braços. Eu defendo que é urgente, já havia ter sido feito baixar as taxas, os valores que se paga. Porque estamos a ter 2 prejuízos. Primeiro, temos autoestradas, eu vou a Coimbra com alguma frequência e passo por meio dúzia de carros, passo meio dúzia de carros por mim. Portanto, não faz sentido ter uma estrada que custou milhões e milhões, praticamente, sem trânsito. A A13, a A23 também teve reduções na casa dos 40% ou muito perto. Portanto, se o valor que se paga se fosse mais baixo, teríamos mais trânsito. E não estaríamos a estragar aquilo que se fez durante longos anos para recuperar as nossas vilas e as nossas cidades. Por exemplo, Troncamento, Torres Novas, foram cidades que investiram muito na regeneração urbana aqui há uns anos. Mesmo Tomar investiu agora há pouco tempo aqui nesta entrada norte, digamos assim. Mas agora está cheio de pesados. Portanto, não... Os pesados têm que passar, que tentam passar sem pagar e vão deteriorando a estrada. Portanto, todo o dinheiro que se investiu nos últimos anos na regeneração urbana, a recuperar as nossas cidades, as nossas vilas, vai-se embora porque as pessoas fogem por aí e o trânsito aumenta e os, claro, vão procurando estragos, candeeiros que se partem, piso que afunda. Portanto, não dão saúde nenhuma e estamos a perder de 2 maneiras. Podíamos estar a receber alguma coisa nas scooters, nas autoestradas e não estar a deteriorar aquilo que se investiu. Portanto, somos duplamente penalizados. E penso que é urgente, penso que já há estudos que apontam para isso e pode ser que para o ano que vem que se reduzam esses valores para que consigamos trazer o trânsito onde ele deve estar, para dentro das autoestradas, até porque os números da sinistralidade voltam a ser alarmantes. Estávamos a fazer um bom caminho com a redução da sinistralidade, estamos a tirar pessoas da autoestrada, a pô-las outra vez nas nacionais, com menos qualidade, com menos segurança, e os acidentes acontecem e o número de mortes está a aumentar. Penso que também isso, só por aí, merece uma reflexão. Falou dessa dor de cabeça que aflige não só a população de Ferreira do Zezer, mas infelizmente diversas populações de norte a sul do país, esta ameaça de perda de serviços. Em alguns lados essa ameaça já foi concretizada. Teve a oportunidade de dizer alguma coisa também ao Primeiro-Ministro sobre isso? Sim, falei, tive a oportunidade de dizer, não vou transmitir tudo aquilo que transmiti porque era uma reunião fechada, mas já com diversos ministros tive a oportunidade de dizer que é preciso planear o Estado que queremos ter, mas é preciso também pensar as pessoas, pensar o território. E o desafio que este governo tinha no princípio, penso que era uma medida muito boa, era pensar o território, pensar o Estado no território e apresentar um plano de fechar algumas coisas. Sabemos que não podemos todos ter tudo. Agora, não faz sentido
encerrar sempre nos mesmos sítios, porque se os critérios é sempre o tribunal fecha porque tem poucos processos. Temos poucos processos porque temos pouca gente. Fecha o tribunal. A seguir fecha as finanças porque as finanças têm pouco movimento. Claro, temos pouco movimento porque temos poucas pessoas. E se o critério fosse sempre esse, fecha tudo. Não faz sentido. Portanto, o desafio que eu lancei mais que uma vez foi, primeiro pensem o Estado sobre o território e depois digam-nos, se nos disserem, por exemplo, eu já disse isso à Ministra da Justiça, se ela me garantir que fecha o tribunal, mas que não fecha mais nada, eu assino naquele dia. Faz falta o tribunal? Faz. Mas se nos garantirem que fecha o tribunal, mas que a seguir ficamos com a segurança social, ficamos com as finanças, ficamos com outros serviços, penso que é uma boa opção. Não acredita nisso? Não acredito nisso, mas era isso que eu queria. Que fosse tudo pensado ao mesmo tempo e que houvesse um plano que permitisse até fazer alguma inversão daquilo que está pensado. Uma questão que se pode pôr facilmente é assim: o Tribunal Ferreira de Ozeiza tem poucos processos, ou alegadamente tem poucos processos, porque tem indicações que os números de processos que nós temos são superiores àquilo que a Ministra apresenta, porque há alguns procedimentos que são feitos no Tribunal que ela não considera, mas segundo os funcionários ocupam muito tempo e são autênticos processos. Por que não fazer ao contrário? Por que não retirar, por exemplo, um tribunal vizinho que tenha muitos processos, não tem capacidade de resposta, não ir a tampa Ferreira de Ozeiza? Porque é que tem que ser sempre os mais pequenos a perder a favor dos concelhos com maior? Podíamos fazer isso, fazer ao contrário. Por exemplo, finanças. Eu sei que há muita gente de Tomar que vai a Ferreira de Ozeiza tratar assuntos de finanças. Porque não também continuar a promover até isso? E temos um concelho de Tomar que pega com o nosso e temos ali uma zona que é muito mais próxima de ir a Ferreira de Ozeiza que ir a Tomar. Porque não também fazer isso? Em vez de ser as finanças serem só do Conselho de Ferreira de Ozeiza, poderem também estar a articular as duas e desviar algum movimento para Ferreira de Ozeiza. Porque há algum conjunto de coisas que se podia fazer ao contrário. Em vez de tirar dos pequenos para pôr nos concelhos com maior movimento, não. Como todos pagamos impostos e todos temos direito a ter o Estado no nosso território, por não fazer ao contrário, fazer as pessoas que estão nas cidades ou nos concelhos vizinhos ir até a Ferreira de Ozeiza. Portanto, penso que é esse o desafio que se tem que fazer. Mas depois também teria que contar com a compreensão dos autarcas desses ditos concelhos vizinhos. Pois, mas nós vivemos num país que supostamente devíamos ser solidários uns com os outros. Não podemos querer o bem para nós e o mal para os outros. E nós, autarcas, independente dos partidos, geralmente, um dos lemas que nos trazemos sempre à frente de todos é ser solidário uns com os outros. E acredito que os colegas queriam perceber, e as próprias populações também, porque se iriam a Ferreira de Ozeiza para tratar de determinado assunto, também nós de Ferreira de Ozeiza viríamos a Tomar tratar de outro. Portanto, digamos que havia duplo fluxo, uns para Ferreira de Ozeiza tratar de umas coisas de Tomar, e seria bom, se calhar, para os dois concelhos, porque quando tiramos o Estado de dentro de um concelho, não estamos só a tirar serviços, estamos a tirar a economia. Porque quer queremos, quer não, são menos cafés, menos uns bolos que se vendem, menos refeições. Pessoas que estão ali o dia, que trabalham ali cá à noite, se abastecem nos nossos supermercados, compram calçado. Portanto, não é só Estado que se perde-se economia, e isso é preocupante. A esse propósito, na comunidade intermunicipal do Médio Tejo, já se tem começado a remar para o mesmo lado, ou não? Sim, já há muito tempo se rema para o mesmo lado. E cada vez mais. Tem que ser esse o objetivo, porque este novo quadro comunitário de apoio que aí vem, acredito que a esmagadora maioria dos fundos irão ser afetados a projetos supramunicipais. O Conselho ter a seu projetinho só vai ser a exceção, não vai ser a regra. Portanto, teremos que nos articular. É claro que vai sempre haver concelhos que, quanto mais pequenos forem, mais, digamos, na borda da comunidade estiverem, mais dificuldades vão ter, que é o nosso caso. Estamos a norte, porque vamos ter dificuldade em articular com outros concelhos. Por exemplo, um concelho que esteja além de Torres Novas, Tomar, entroncamento, por pequeno que seja, estou-me a lembrar, por exemplo, da Barquinha ou de Constância, consegue fazer alguma articulação mais fácil porque está no meio de concelhos com grande dimensão, tem Abrantes ao lado também, e possivelmente, se houver um projeto supramunicipal entre Abrantes, Tomar, Torres Novas, entroncamento, facilmente Barquinha e Constância conseguem também lá aceder. Isso para Ferreira de Ozeiza vai ser mais difícil. Portanto, os concelhos, tal como a Sertã, tal como Vila de Rei, portanto, os concelhos que estão na orla da comunidade vão ter alguma dificuldade, se calhar, neste quadro comunitário, em tentar articular alguns projetos supramunicipais. Iremos com certeza todos tentar que, se não conseguirmos estar nesses projetos, ver se então se vamos conseguir ir com outros concelhos vizinhos ou mesmo sozinhos a algumas coisas mais específicas. Portanto, é esse trabalho que estamos a fazer agora. O próximo quadro comunitário de apoio está ainda a ser, digamos, desenhado. Quando tiver regulamentos, iremos ver o que é que lá está. Iremos com certeza todos trabalhar no sentido de sermos o menos prejudicados, cada um por si, e todos o mais beneficiados possível enquanto comunidade. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta primeira parte, saímos para um breve intervalo, fique por aí.
Estamos de volta. Esta é a segunda parte deste especial informação, hoje dedicado ao Concelho de Ferreira do Zezer. Temos connosco o Presidente da Câmara Municipal, Jacinto Lopes, que numa primeira abordagem, tal como tem sido habitual nesta série de programas, olhamos para os resultados da noite de 29 de setembro. Estamos a falar das eleições autárquicas. Já temos agora falado nos últimos instantes do presente e também daquilo que poderá ser o futuro difícil, não só para o Concelho de Ferreira do Zezer, como é óbvio, mas também um pouco para todo o país, de norte a sul do país. Senhor Presidente, vamos falar de projetos. Já aqui falámos dos apoios que a Câmara Municipal presta aos cidadãos mais carenciados. Já aqui também falámos nessa captação de investimento, uma tarefa difícil. Permita-me aqui relacionar a captação de investimento com o facto de segurar os jovens casais no Concelho. Há incentivos em carteira mais do que aqueles que já são dados? É assim, não é fácil acrescentar muito mais com o que estamos a dar neste momento. Nós temos conseguido atrair alguns casais jovens para o Concelho. Estranhamente temos tido muitos casais a vir da zona de Lisboa, Cascais, e sobretudo de Cascais, tem havido bastantes. E porquê? Porque são jovens que em Lisboa estão desempregados, possivelmente alguns deles já perderam a casa, têm cá as suas raízes, têm cá ainda se calhar familiares e optam por vir para Ferreira do Zezer porque sabem que o fundo de desemprego que recebem em Ferreira do Zezer, o valor que recebem será sempre superior àquilo que recebem em Cascais, porque 1000 euros em Ferreira do Zezer rendem muito mais que 1000 euros em Cascais. Tem a sua hortazinha, dedicam-se à sua hortazinha e sobretudo tem este apoio da Câmara Municipal, que é pagar os livros, as refeições, buscar as crianças a casa e levar. Por exemplo, uma criança que esteja no jardim da infância em Ferreira do Zezer para os pais custa praticamente zero. Em Lisboa todos nós sabemos que uma criança, ou ali na zona envolvente, custa no mínimo 350, 400 euros mantê-la num jardim de infância. Portanto, só por aí uma família de jovens que tenha um filho ou dois, se vier para Ferreira do Zezer, consegue viver, não de forma, se calhar, como era desejável, mas com mais facilidade do que não vive em Lisboa. Agora, não temos muito mais para acrescentar para dar aos jovens, porque aquilo que podíamos dar já estamos a dar. Agora, aquilo que queríamos dar era emprego. Tentar atrair emprego, que é uma batalha diária que não é fácil. Temos agora mais um investimento que já está no terreno, que são mais alguns 15 postos de trabalho. Não é aquilo que nós queríamos, mas prefiro ter 5 ou 6 ou 7 ou 8 empresas a criar 5, 10, 15 postos de trabalho do que propriamente uma empresa grande a instalar-se e passado meio de anos ir-se embora e deixar o Concelho com um problema social muito grave. Porque quando fecha uma empresa de 5 ou 10 trabalhadores, é um problema, mas resolve-se. Se fechar uma empresa com 150, é uma grande dor de cabeça para um concelho como o nosso. É um drama social. Exatamente. Relativamente a essa empresa, pode adiantar-nos de que projeto se trata? É uma empresa que vai produzir ração para cão, para gato e também para peixe. Portanto, embora para peixe uma menor porcentagem, portanto é chamada alimentação para pets, para os animais domésticos. É uma empresa do grupo Rações que está já neste momento a ser construída, já tem o pavilhão praticamente concluído e acreditamos que no próximo mês de junho, julho, estará a produzir já na sua plenitude. Presidente, relativamente à educação, há alguma aposta também para este setor, ao nível das infraestruturas, por exemplo? É sim, em termos de infraestruturas que dependem da Câmara Municipal, neste momento, tirando um ou outro detalhe que teremos que resolver, porque temos o Centro Escolar Ferreira do Zezer, temos o Centro Escolar também de Areias e recuperámos também em 2011 a Escola de Águas Belas, que era para fechar e os alunos eram para ir para Ferreira do Zezer, mas graças a estas nossas políticas de atração de jovens casais, quando abrimos o Centro Escolar, as crianças já não cabiam todas em Ferreira do Zezer, tivemos que manter Águas Belas. Algo para mim foi motivo de felicidade e para os pais com certeza que também, porque as escolas, os grandes centros escolares têm algumas virtudes, mas também têm algumas coisas menos boas. Mas em termos de investimentos assim de grande volume, não temos grandes coisas para fazer. Teremos que intervir, quer no Centro Escolar Ferreira do Zezer, quer no de Areias, porque a fazer um lado teremos que fazer nos dois. Construir uma área de apoio às crianças, à sua chegada e à sua partida à noite, porque juntam-se muitas crianças, como são centros escolares, são muitas crianças, há alguma dificuldade de acesso, quer dos pais que vêm buscar as crianças e trazer, quer dos nossos próprios autocarros, há uma aglomeração e quando está a chover as crianças molham-se, porque demoram muito tempo a sair, como são muitas crianças, vamos ter que criar, digamos, uns telheiros para garantir que as crianças conseguem sair e entrar na escola sem se molhar, algo que não estava previsto nos projetos iniciais. Os projetos foram aprovados pela ADREL, portanto alguém no Ministério da Educação devia ter tido essa sensibilidade para essa
alegada lacuna. Antigamente nenhuma escola tinha telheiro para entrar e para sair, e todos nós fizemos a escola e conseguimos sobreviver, mas também éramos se calhar 20 numa escola e facilmente chegávamos, facilmente saíamos e não vinhamos de autocarro, cada um entregava um minuto ou dois desfasados, não havia ali grandes congestionamentos. Agora não, temos muitos carros, muitas crianças e se calhar justifica-se fazerem uns telheiros. Portanto, nessa área das infraestruturas não vamos ter grandes investimentos. Vamos ter um investimento também, que é uma novidade que introduzimos no nosso programa, e que é criar um banco de livros. Vamos criar um banco de livros para os alunos do secundário, em que a Câmara vai ser parceiro para quê? Apenas para comprar os manuais que faltem quando eles estiverem no uso normal, ou então quando haja alteração programática que obriga a aquisição de novos manuais. Aí a Câmara vai entrar e vai repor esses manuais em falta, garantindo todos os alunos, desde que queiram aderir, porque não vai ser obrigatório, não é? Se houver uma família que queira comprar os manuais para ficar com eles, com certeza, porque só vai também poder entrar nesse banco de livros quem der alguma coisa. Portanto, não se pode chegar lá a pedir e levar livros. Se querem levar para o 9º ano, tem que deixar os do 8º. Portanto, tem que estar com uma mão para receber com outra. E é aí que nós vamos entrar em articulação com a própria escola, com a própria associação de pais, e penso que podemos fazer algo interessante, porque se nos conseguimos todos articular bem, conseguimos reduzir mais uma grande despesa às famílias, porque há ali alguns anos letivos que os livros já custam 200 euros e mais. Portanto, se todos tivermos o cuidado de não estragar os livros, lembrarmos que no ano seguinte vão ser precisos para outro colega, acredito que vai ser uma medida que não vai custar muito dinheiro à Câmara, acredito eu, e que vai ser ótima para as famílias. Portanto, vai ser mais uma boa ajuda também até o 9º ano. As famílias em Ferreira do Zezer, se assim o pretenderem, vão conseguir ter os filhos a estudar sem gastar muito dinheiro em livros. Passemos para outro nível. Estradas do concelho, saneamento também. Há algo que se possa fazer durante estes próximos tempos? É assim, vai ser muito complicado. Ainda há bocadinho referi estes números. Em 2009 o Estado transferiu-nos 2 milhões para obras. Este ano temos 400 mil. Transferiu apenas 400 mil. Claro que vamos ter mais, porque nós conseguimos ainda das nossas receitas correntes poupar algum dinheiro para afetar as despesas de capital, mas cada vez mais vai ser difícil construir algo novo. Este ano foi um ano muito difícil para conseguir pavimentar estradas, repavimentar. Para terem só a ideia do que é que está em causa, nós tivemos antes de fazer 1 milhão e meio de estradas. Este ano fizemos 90 mil euros. Portanto, estamos a chegar a esse ponto. Também este ano, 2013, é um último ano também de ajustamento que a nossa Câmara, como muitas outras tivemos que fazer, face às regras sobreimpostas, com a lei dos compromissos. Estamos finalmente a chegar ao ponto que eu queria. Vai-nos permitir libertar também alguns meios para investimento. Uma Câmara como a nossa, este ano, vai reduzir o passivo no mínimo 1 milhão e 200 mil euros. Portanto, é um valor significativo. Vamos ficar com um passivo muito, muito perto dos 8 milhões. Há 2 anos era 10 milhões, portanto, este ano reduzimos fortemente o passivo e queremos começar a libertar algum dinheiro para investimento, mas estradas novas, saneamento, estradas com apoios comunitários nunca mais iremos ter. Também acontecia muito nos primeiros quadros comunitários de apoio. A rede viária municipal era financiada, embora fosse em alguns casos só 65%, mas era financiada e conseguimos repavimentar o concelho praticamente todo, sem gastar muito dinheiro. Não vai haver, só com fundos próprios. Para saneamento, infelizmente, não se perspectiva também boas notícias, porque saneamento só para as empresas, digamos assim. A nossa expectativa em Ferreira do Zezer é que finalmente as águas do centro, ou uma empresa que a venha a substituir, queira ficar também com o sistema em baixa. Querem água, quer saneamento. E aí sim, essa empresa depois terá estrutura financeira e capacidade para fazer o investimento que falta em Ferreira do Zezer. Eu nunca acredito que ninguém faça o saneamento a 100% em Ferreira do Zezer, nem em concelho nenhum parecido com o nosso em termos orográficos. Ferreira do Zezer, neste momento, para acabar o que falta de saneamento, ainda faltam, no mínimo, 40 milhões de euros. E penso que é utópico num concelho como o nosso, porque o retorno financeiro nunca vai existir. Portanto, não é sustentável. E continuarmos a insistir também em fazer coisas insustentáveis só nos leva para o buraco. Nunca mais conseguiríamos sair deste caminho que traçamos de apostar em algo que não era sustentável. Penso que o que se tem que garantir é que o efluente que se produz é devidamente tratado. E eu costumo dar este exemplo. Nos Estados Unidos acontece muito nós vermos pequenas localidades que têm uma fossa única para 10 ou 15 casas, em que depois vai-se lá buscar o efluente e é tratado de metar. Penso que nós vamos ter que fazer o mesmo. Fazer mini redes nas pequenas localidades, sem etar, porque as etar são caríssimas, quer montá-las, quer depois o seu funcionamento,
fazer fossas tanques, canalizar para lá o efluente e depois com um Bauer ou com um caminhão próprio levar até o efluente para um metar com maior capacidade e tratar lá. Penso que esse é o nosso futuro, porque insistir em fazer saneamento num concelho com a nossa orografia, em que temos declives loucos, nós temos uma rede feita em que temos tubos a passar a 7 metros de profundidade para garantir que o efluente corre com as regras que é necessário. Imagina o que é abrir em rocha 7 metros de profundidade. Portanto, estamos a fazer saneamento a um preço caríssimo, 1 metro. E é insustentável. Nunca será sustentável. Penso que é preferível, nesses casos, juntar 4, 5 casas, fazer uma fossa estanque. As pessoas pagam e a Câmara vai lá despejar e trata. Penso que será esse o caminho, até porque cada vez mais as câmaras terão dificuldade em fazer saneamento porque não vão conseguir aceder a esses fundos. E a Câmara Ferreira do Zezer, para investir 40 milhões de euros em saneamento, estamos neste momento a fechar o orçamento todo, 9 milhões e meio no máximo, portanto está tudo dito, não é? Portanto, nem daqui a 30 anos teríamos o saneamento feito. Se houver umas águas do centro ou algo similar a tomar conta da nossa rede em condições que sejam favoráveis também para os ferreirenses, também depende do custo, e tem-se estado a trabalhar isso nos últimos 2, 3 anos, isso o estudo que há feito de avançar, os ferreirenses não vão notar, praticamente, tal como Tomar. Somos os 2 melhores concelhos posicionados em termos de tabela de preços para uma eventual passagem para uma empresa, somos nós e Tomar. Portanto, não iríamos praticamente notar que é uma empresa que está a explorar, porque os custos são similares àqueles que nós já levamos. E interessa sobretudo isso, garantir um bom serviço e que os ferreirenses também não sejam expoliados, digamos assim, para pagar um serviço que não tem condições para pagar. Portanto, se for naquele valor que está estimado, era uma ótima solução para nós. Vamos aproveitar esta reta final da entrevista para falar das diferentes organizações que o Concelho de Ferreira do Zezer tem levado a cabo e que, no final de contas, colocam Ferreira do Zezer num mapa nacional gastronómico, chamemos-lhe assim. É um concelho vocacionado para o turismo, não só nesta vertente gastronómica, mas é por ela que bastas vezes ouvimos falar do Concelho de Ferreira do Zezer à escala nacional. Esta crise, essas dificuldades vão afetar de alguma maneira todas estas organizações? Alguma delas vai ter que ficar para trás ou não? São apostas para manter? São apostas para manter e para ampliar. Posso-lhe garantir, para o ano que vem, em junho, vamos ter um novo festival. Portanto, vamos passar a ter 5 festivais no nosso concelho. Até porque são medidas que nós fazemos com pouco dinheiro. Eu nem lhe digo quanto é que gastamos, porque as pessoas não vão acreditar que gastamos tão pouco. Fazemos com pouco dinheiro porque temos algum engenho por trás que nos permite, por exemplo, o grande segredo de fazer com pouco dinheiro e dar visibilidade é conseguir trazer a televisão de vez em quando. E várias televisões já passaram por nossos festivais. Se não vem a um festival, vem a outro. E conseguimos fazer isso de forma gratuita. Portanto, é esse engenho que temos por trás. Temos também uma empresa de comunicação que nos ajuda, claro. E é esse o segredo, conseguir fazer a divulgação sem gastar muito dinheiro. Investimos mais forte nos primeiros anos. Claro, agora já são as próprias televisões que nos telefonam, perguntar se podem vir, as próprias rádios que nos contactam no sentido para fazer um spot para divulgar o evento. Portanto, é uma aposta que vamos manter porque os custos não são significativos e tem um excelente retorno. É ótimo chegar a um restaurante e o dono do restaurante dizer que no fim de semana esteve cheio e que teve pessoas a irem-se embora, que não conseguiu dar vazão às pessoas que apareceram e as pessoas vão para outro restaurante na vila, claro que estão na vila, não vão almoçar fora. É ótimo ver esse retorno e sentir que as medidas que tomámos, aquelas iniciativas que fizemos, estão a ter reflexo real na economia. E isso nota-se porque as pessoas dão-nos esse feedback. Eu também vou passando pelos restaurantes de vez em quando vou vendo e vejo que as pessoas aderem, que vêm centenas de pessoas a alguns festivais. Mas há algum que se distinga relativamente aos demais? Algum que possa cativar mais visitantes? Sem dúvida nenhuma que o mais forte de todos é o do Lagostinho, porque é o único no país. Eu tenho pessoas dos restaurantes que me dizem que tiveram pessoas de Braga, tiveram pessoas de Setúbal, já tivemos o caso de umas pessoas que vieram da Madeira a Lisboa por causa de uma consulta e optaram por vir a Ferreira do Zezer, que já estavam no continente, vieram a Ferreira do Zezer ao festival. Esse sem dúvida que é o festival que atrai mais pessoas, mas todos eles conseguem trazer centenas, para não dizer milhares de pessoas a Ferreira do Zezer, mas sem dúvida nenhuma que o Lagostinho é o rei dos festivais. E em todos eles ainda será possível inovar? Sim, esse é o desafio que nós fazemos todos os anos aos restaurantes, é todos os anos terem pratos novos. Que é algo que os restaurantes têm que fazer, porque senão, se caímos sempre a ter sempre os mesmos pratos, as pessoas começam a não se sentir atraídas, porque isto já comi uma vez, aquilo já comi também, não sentem aquele interesse de ir ao restaurante. Toda a gente gosta
com prato novo. É esse o desafio que fazemos todos os anos, a ver pratos novos. E felizmente até agora também, alguns vão na quinta edição, outros na terceira, outros na quarta. Isso tem sido possível. É claro que chegará um dia que inventar mais pratos novos irá ser praticamente impossível. Mas quando isso acontecer, vamos repesticar alguns dos anos mais do início do festival. Com certeza que as pessoas já não se vão lembrar desses pratos e irão com certeza de gostar novamente deles. E ainda no turismo, Ferreira do Zezer está já a aproveitar todas as suas enormes potencialidades? Não, e porque falta-nos algo que felizmente está neste momento agora a conseguir a descolar, digamos assim, faltava-nos capacidade hoteleira. Temos neste momento um hotel que tem já aprovados fundos comunitários de 2.600.000 euros. É um processo que agora, penso eu, mais por causa das eleições, teve algumas vicissitudes, porque houve um movimento que lançou que nós iríamos demolir uma casa, que é a Casa do Ato, para fazer um hotel. A conta que está em causa não é nada disso. A única coisa que vai ser feita é que vai ser remodelada. E claro, para investir, o promotor vai investir cerca de 4 milhões de euros num hotel, numa casa centenária, sem dúvida, mas tem que sofrer algumas reformulações. Mas a história não se perde. Não, é isso que nós, quando houve toda essa contestação, porque é um processo que já se arrasta há 2 anos, já foi à Assembleia, sempre à Assembleia, um processo transparente, nunca ninguém levantou dúvida nenhuma. Estranhamente, perto das eleições, ai meu Deus, vão deitar a casa abaixo, valeu tudo, menos tirar olhos, como eu costumo dizer, em relação à casa. E aí, pronto, quando vi tanta pessoa a queixar-se, o que é que fiz? Mandei parar as obras, fizemos um levantamento exaustivo do que estava dentro da casa, o que é que tinha valor histórico. Tivemos um historiador a fazer um excelente trabalho que nos fez um levantamento da casa, que foi apresentado à Assembleia Municipal. O nosso partido propôs que aquele documento se transformasse numa moção, e assim foi aprovado por unanimidade. E o que é que se fez? Pediu só ao arquiteto que pegasse naquela listagem, digamos, naquele caderno de encargos de coisas que era preciso preservar e confrontasse com o projeto que estava pensado, que estava feito. Esse trabalho está feito, abrigou algumas alterações, porque havia 4 quartos que estavam dentro, digamos, do edifício original, tiveram que se retirar para preservar aquilo que ele achou, e todos aprovaram, que havia de ser preservado. Irá ser construída então a nova versão do novo projeto, e tudo o que as pessoas achavam que era importante naquela casa irá ficar para preservar a história. Irá ter até uma coisa engraçada, que é o memorial da Casa do Adro, portanto uma zona onde se pode vivenciar toda a história daquele edifício, e a história irá ficar, embora o edifício fique com outro aspecto, o edifício original irá lá ficar, mas a história não se perde, tudo o que era importante irá ser preservado. Muito bem, Presidente Jacinto Lopes, é com essa aposta que vamos finalizar esta entrevista. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço mais estar esta disponível oportunidade para nos visitar e para nos dar a conhecer um pouco mais sobre o futuro de Ferreira do Zezer. Até uma próxima oportunidade. Até à próxima, obrigado. E assim finalizamos mais este especial Informação.